O abençoado, sabe qual? Olha, a raiz de todos os nossos problemas se chama espírito de condenação. Quando nós vivemos debaixo de condenação, nós, como diz assim, é a raiz de todas as doenças, a raiz de todos os problemas. Jesus disse, Paulo diz bem assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz, portanto, agora. Em cada minuto, se você ler esse versículo, você vai estar dizendo, agora, marcou tempo, agora não há mais condenação para aquele que estão em Cristo Jesus. Então, no momento que você entende que você está em Cristo e não há mais condenação, você se livra. Você se livra do quê? De todos os problemas. A raiz de todos os problemas se chama condenação. Condenação é a raiz a origem de todos os nossos problemas emocional, físico e espiritual. Condenação é a raiz. O primeiro ponto, né? O que produz condenação na pessoa quando a pessoa está debaixo da lei? Qual é o papel da lei? É condenar você, né? Em Gálatas 3 e 3 diz, o papel da lei é condenar você, e quando você se volta para a lei, você vive debaixo de condenação. E quando você está debaixo de condenação, você tem condenação, você vive debaixo de acusação, culpa, vergonha, você tem medo, você vive estressado, doente e depressivo. Tudo isso, a raiz é a condenação. Você está se condenando porque você não é uma boa esposa. Você está se condenando porque você não é um bom esposo, você não é um bom pai. Você se condena porque você queria dar alguma coisa para o seu filho e você não pôde dar. Você vive debaixo de condenação. O que é viver debaixo de condenação? Quando você vive focado, olhando para você. Quando a lei faz você olhar para você, o que você tem que fazer? Você levanta cedo, cara, nem orei hoje, nem li a Bíblia. Você, puxa, olha como está a minha vida. Quando você fica debaixo de condenação e culpa, é a raiz. Por que pessoas hoje estão depressivas? Por que pessoas hoje estão doentes? Porque estão debaixo de culpa. Mas quando eu entendo que toda condenação, o que me condenava, Cristo foi condenado no meu lugar. Eu não estou inventando esse versículo. Olha, está na Bíblia. Olha o que diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para aquele que está em Cristo. Por que nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo? Porque Cristo foi condenado no seu lugar. Cristo, ele recebeu a nossa condenação, Cristo recebeu a nossa maldição, entendeu? Cristo, ele se tornou maldito para que eu me tornasse abençoado. Meu amado, quando você veio para Cristo, nenhuma condenação há mais sobre a sua vida. E quando você começa a entender que Cristo foi condenado, e você começa a viver com o espírito livre como a graça é uma liberdade para você viver. Eu sei que a pessoa entende a graça como a liberdade do pecado. Não estou dizendo a graça é o antídoto, né? Mas vamos voltando aqui. A lei faz o quê? Que você vive debaixo de condenação. O papel da lei é condenar. Deus deu a lei para mostrar que o homem é falho. Deus deu a lei para mostrar que o homem é pecador. Assim o homem procuraria um salvador. Deus não deu a lei para o homem guardar. Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele é falho, porque ninguém cumpriu a lei. A Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Por que ninguém conseguia cumprir a lei? Porque o homem tinha a natureza do pecado. E se o homem tem a natureza do pecado dentro dele, ele não consegue cumprir. É a mesma coisa, o cachorro tem a natureza de latir, e você coloca uma lei que é proibido o cachorro latir, que agora ele tem que miar, ele nunca vai conseguir, porque é a natureza dele. E quando Adão pecou, o homem nasceu com a natureza do pecado, era natural o homem pecar, era até estranho você ver um homem santo, mas pecar, ele pecava, entendeu? Amado, entenda uma coisa, a lei foi dada para mostrar que o homem é falho, para condenar o homem, a homem sendo condenado,
Assim a lei condenando o homem, levantaria um Salvador, que é Jesus Cristo. Agora em Jesus, você é uma nova criatura. Amado, não precisa você viver mais debaixo de condenação. A força do pecado, a força do pecado, todos os problemas, é o espírito de condenação. Você acha que Deus não pode atender você? Porque você está com espírito de condenação. Você acha que Deus não pode te dar algo para você? Você acha que Deus não pode mudar a sua vida? Porque você está debaixo do espírito de condenação. Você fica culpando você todos os dias. Entenderam? Trouxeram a mulher até Jesus Cristo, pegaram em adultério, né? E eles disseram para Jesus: na lei de Moisés manda ser pedrejado. E Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Estou resumindo. No final Jesus disse para ela bem assim: vá, não peque mais. O que Jesus disse? Primeiramente Jesus deu o dom, tirou ela da condenação, que deu teus acusadores. Ela disse: Senhor, ninguém me acusou. Daí Jesus disse: nem eu te condeno. Então, quando você recebe o não condenação, muitas pessoas dizem: vá, não peque mais, que eu não te condeno. Mas Jesus, ele inverteu, ele disse: eu não te condeno. Jesus, naquele momento ela recebeu o poder, que Jesus disse bem assim para que a árvore, né, ninguém mais come fruto de ti, ninguém mais comeu, né, ela se secou. Agora entenda uma coisa, comece a entender. Olha, você não está mais debaixo de condenação. Quando você pecar, quando você errar, você se levanta e declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu não estou debaixo de condenação. Se livre do espírito, a raiz de depressão, a raiz de angústia, a raiz de todos os seus problemas, porque você vive debaixo de condenação. Você se condena o tempo todo. Quando você tem vergonha de falar com Deus, você acha que Deus não pode te atender, porque você não fez isso, aquilo, mas Deus, ele te atende por causa de Cristo. Entendeu, meu querido? É por causa dele, é por causa do evangelho de Cristo, é porque Cristo cumpriu com a condição naquela cruz. Cristo foi condenado no teu lugar. Por isso que Paulo diz: agora nenhuma condenação. Agora, se você quer viver debaixo da lei, o que é viver debaixo da lei? É você tentando agradar a Deus, é você querer cumprir os mandamentos, é você tentar fazer obras para alcançar a ele. Você vive debaixo de condenação, porque a lei vai dizer que você nunca fez suficiente. Entendeu? Você nunca cumpriu. E quando você entra debaixo de condenação, vai surgir a raiz de todos os seus problemas. Você não consegue ser feliz num casamento por causa da condenação. Você está se condenando por algo que aconteceu lá para trás. Se livre do espírito de condenação, começa a viver. O único jeito de você se livrar do espírito de condenação é você voltar para Cristo. Se volte para Cristo, sabe? Entenda que Cristo foi condenado, Cristo se tornou maldito na sua vida. Por isso você vive quebrando maldição na sua vida. Por isso você vive a sua vida toda: não, tem que quebrar a maldição. A única maneira de você quebrar a maldição da sua vida, todas elas, sabe como é? É você voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, você voltar lá atrás, quando Adão pegou a fruta e quando eles comeram, lá daí você consegue quebrar todas as maldições. Mas entenda, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais maldição. Olha para Gálatas 3, amado. Olha para lá. Se essa Bíblia, se essa palavra não é suficiente, se essa Bíblia não é suficiente, olha o que diz a palavra. Vou ver aqui, escrever, achando aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entenda, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O povo antes da lei, ele estava debaixo de maldição, só que eles não sabiam, né? Mas daí quando veio a lei trouxe eles, como diz, ela se tornou sobre a vida deles. Olha gente, você é livre, declare isso: na minha vida não há. Por isso você fica: meu casamento não vai bem porque tem amor, porque por causa do espírito de condenação. E condenação, você é a raiz da tristeza, amargura. Quando você está triste, que você está se condenando. Quando você está alegre, né? Como disse, porque você está bem. Agora entenda uma coisa, amado: vamos levantar a cabeça, se livre do espírito. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Pastor, eu tenho que quebrar a maldição da minha vida. Então você volta lá no Jardim do Éden. Mas quando você volta para Cristo, como diz aqui em Gálatas, olha, diz aqui: Cristo nos resgatou, Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Você não está mais debaixo de maldição, você está debaixo de bênção, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.